lá você vai ver nesta edição. TCE analisa recursos ordinários de ex-gestores do Fundo Estadual de Saúde. Pleno homologa medida cautelar envolvendo a Prefeitura de Poconé. TCE esclarece especificidades da relação entre o poder público e as organizações do terceiro setor. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso analisou recursos ordinários interpostos por ex-gestores do Fundo Estadual de Saúde. A intenção era modificar um acórdão que impôs multas a eles. Veja os detalhes. 5 gestores entraram com pedido de recurso ordinário contra o acórdão que julgou regulares as contas anuais de gestão do Fundo Estadual de Saúde relativas ao exercício de 2014, com recomendações, determinações legais, instauração de tomada de contas e aplicação de multas com restituição de valores ao erário. Os gestores são Mauri Rodrigues de Lima, ex-secretário de Estado de Saúde no período de janeiro de 2013 a novembro de 2013, Sidney Luiz Ruggeri, ex-diretor do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, Evandro Tavares Lima, ex-diretor do Hospital Regional de Colíder, Silvio César Machado dos Santos, ex-diretor da Central Estadual de Abastecimento de Insumos de Saúde, e Jonas Ribeiro, ex-diretor administrativo do Hospital Regional de Alta Floresta. Os recorrentes pediram a reforma do acordo a fim de que sejam afastadas ou reduzidas as multas imputadas a cada um, assim como excluídas as determinações de restituição dos valores aos cofres públicos. As irregularidades identificadas anteriormente foram a não vinculação dos recursos repassados por meio dos convênios aos serviços prestados pelos hospitais filantrópicos conveniados, a ausência de efetiva prestação de contas dos recursos transferidos às unidades hospitalares, falhas na fiscalização de execução contratual e da formalização de contrato, ausência de alvará sanitário, do registro da empresa e do responsável técnico no CRM e falta do balanço patrimonial. Diante do exposto, senhor presidente, acolho os pareceres ministeriais e voto no sentido de conhecer os recursos ordinários interpostos e no mérito da parcial provimento aos recursos ordinários dos recorrentes Evandro Tavares Lima, Sidney Luiz Ruggeri e Jonas Alves Ribeiro, e, de outro lado, negar provimento aos recursos ordinários dos recorrentes Silvio César Machado dos Santos e Mauri Rodrigues de Lima. Voto ainda no sentido de promover alterações no Acórdão 2851/2014, conforme já exposto anteriormente e detalhado nas razões integrais. Por fim, voto pela manutenção do mérito das contas anuais, do julgamento de mérito das contas anuais do Fundo Estadual de Saúde, referente ao exercício 2013, como também pela permanência das tomadas de conta especial determinado no Acórdão 2851/2014 e das determinações legais constantes das falhas de cada uma das irregularidades que restaram mantidas. TCE homologa a medida cautelar proposta em representação de natureza interna contra a Prefeitura de Poconé. Entenda a decisão. Essa medida cautelar foi homologada pelo relator do processo, o conselheiro interino João Batista de Camargo, para suspender a nomeação de Charles Caetano Rosa, do cargo de controlador-geral da cidade de Poconé. De acordo com a equipe técnica do TCE, com essa contratação, a Prefeitura ultrapassou o limite prudencial de gastos com pessoal, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a gestão não observou leis municipais e o artigo 5º da Resolução Normativa do TCE, no momento em que nomeou uma pessoa que não pertence ao quadro efetivo do órgão para ocupar cargo público. O Tribunal de Contas citou o prefeito, responsável pela nomeação, para se manifestar acerca das irregularidades encontradas. O mesmo pediu mais tempo para se defender, o que foi cedido pelo relator. Porém, passado o prazo, ele não apresentou defesa. De todos esses fatos, o gestor não apresentou defesa e muito menos documentos para contrapor os achados de auditoria dessa SEX. Dessa maneira, restou incontroverso para fins de análise acerca da necessidade da concessão da medida cautelar pleiteada, o fato que a nomeação do senhor Charles Caetano Rosa no cargo de controlador-geral do município afrontou as leis municipais supracitadas.
Mas essa nomeação também comprometeu o limite prudencial de gastos com o pessoal, razão pela qual está aivada de vista nulidade nos termos do artigo 22, parágrafo único, inciso 4 da LRF. Com isso, o conselheiro relator votou pela homologação da medida cautelar deferida no processo. Desse modo, deferi a medida cautelar pleiteada e o Ministério Público de Contas, pelas mesmas razões, opinou pela homologação dessa decisão. Isso posto, acolho o parecer ministerial e, diante do previsto no artigo 302 do Regimento Interno deste tribunal, voto no sentido de homologar a medida cautelar deferida nesse processo. Você sabia que a administração pública pode buscar parcerias das organizações que representam o terceiro setor para dividir a gestão de algumas áreas? Pois é, mas essa relação entre o poder público e esse tipo de entidade deve obedecer a algumas regras. Mais detalhes sobre esse assunto você confere a seguir. Em tempos de crise econômica e contingenciamento do orçamento público, a parceria das organizações do terceiro setor tem sido uma das alternativas encontradas pela administração pública para oferecer serviços de qualidade à população. Devido ao aumento de registros sobre essa relação entre o poder público e as organizações do terceiro setor, o Tribunal de Contas de Mato Grosso inseriu na programação da edição de 2018 do ciclo de capacitação Gestão Eficaz uma palestra específica sobre o tema. E aqui em Sinop, gestores e servidores de dezenas de municípios da região norte do estado receberam os esclarecimentos sobre o assunto. Cada vez mais o poder público está procurando esse tipo de entidade devido à sua especialização na área, a questão da flexibilização de normas. Elas têm normas um pouco mais flexíveis em relação a contratações, tá? E já se mostraram, alguns casos já se mostraram de muito sucesso. Essa relação do poder público com as organizações da sociedade civil é regulamentada por meio da Lei nº 13.019 de 2014 e teve início de vigência nos estados e na União em 23 de janeiro de 2016 e nos municípios em 1º de janeiro de 2017. São enquadradas entidades com esse perfil, as privadas sem fins lucrativos, as sociedades cooperativas e as organizações religiosas. Em Nova Canaã do Norte, a parceria com o terceiro setor foi bem recebida, assim como em Itapurá. Nós firmamos uma parceria o ano passado, precisamente no mês de junho. É muito nova para nós. Nós resolveu inúmeros problemas que nós tínhamos na área da saúde, né? Principalmente na questão médica, onde nós fizemos vários concursos. Eu já estou há 14 anos na administração pública e todos os anos eu acompanhava aquela dificuldade de a gente ter um profissional. E com essa parceria veio só a somar. A maioria das cidades, por exemplo, tem uma APAE. O problema é que essas organizações nem sempre estão capacitadas para buscar recursos de entidades privadas, por exemplo. Então, elas dependem muito do poder público. Você vai ter que ajudar essa entidade. E como é que você vai fazer isso? Parcerizando, por meio da legislação que autoriza esses repasses, essa destinação de recurso para fomentar o desenvolvimento dessa política pública, que interessa, óbvio, ao município. No entanto, os gestores devem se atentar para não incorrer em irregularidades, como falhas na fiscalização e problemas na prestação de contas. Dependendo da legislação, se for OCIPs, tem que ter um concurso de projetos, se for organização social, tem que ter um chamamento público e, em regra, elas têm que ser selecionadas por um processo idôneo. O descumprimento da legislação pode acarretar aos responsáveis na aplicação de penalidades pelo TCE, como multas, devolução de recursos ao erário e até declaração de inidoneidade, impossibilitando a participação dessas entidades em outras parcerias.
É um tipo de parceria que traz benefícios se for bem realizada, com todo cuidado, com um objeto muito bem definido. Eu acredito que a partir desse momento, todas essas pessoas que estão aqui, os gestores que tiveram a oportunidade de estar aqui, nós, vereadores que tivemos também essa oportunidade, vamos sair daqui, claro, sem dúvida nenhuma, com outra visão, com outro pensamento e aí com conhecimento para que nós possamos ainda tirar mais as nossas dúvidas a partir deste momento com essas resoluções e essas informações prestadas pelo Guilherme. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até amanhã.